Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados amigos também, que Deus abençoe a todos vocês. Nós queremos nesse momento observar a palavra do nosso Deus para a nossa edificação. Portanto, assim eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Você que não tem uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura, vai ficar aí demonstrada aí neste vídeo, na tela, para que você possa acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Oremos neste momento para que o nosso Deus nos ilumine com seu Espírito e nos dê a condição de nós entendermos a sua palavra. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos neste momento rogar a tua graça sobre as nossas vidas e te pedimos, ó Deus, Senhor de toda glória, Deus Todo-Poderoso, Deus que nos criou, este Deus que não apenas é o Criador, mas é também o mantenedor de todas as coisas. Neste momento em que nós buscamos ser edificados pela Tua Palavra, nós te pedimos, ó Pai, ilumina-nos com o Teu Espírito, age em nossas mentes, age em nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, sejamos por ela edificados e transformados para a glória do Teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós assim te oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus, alguns dias depois de ter purificado o leproso, ele retorna para Cafarnaum. Como diz o texto, corre a notícia de que Jesus estava em casa. Provavelmente era a casa de Simão, a casa de Pedro, onde Jesus mantinha-se hospedado. E o texto afirma que correu a notícia em Cafarnaum que Jesus estava em casa. O texto aponta para nós também que por esta razão muitas pessoas, uma multidão, assim diz o texto, afluiu para ali. Correram aquelas pessoas para a casa onde Jesus estava e procuravam Jesus e procuravam ouvir Jesus. E qual a razão dessas pessoas de ali estarem? O texto nos mostra que há razões distintas haviam
Havia pessoas que criam no Evangelho, pessoas que queriam ouvir o ensinamento de Cristo, mas havia pessoas que estavam ali com o sentido de blasfemar o Senhor Jesus. E o texto aqui nos afirma, meus amados irmãos e amigos, que 4 homens haviam conduzido para aquela casa um paralítico, um homem doente, que jazia em sua cama, que não tinha a condição, a capacidade de se levantar. Mas o texto nos mostra que também havia ali pessoas que eram cegas, pessoas que estavam com o entendimento cerrado, como os escribas que ali estavam arrazoando em seu coração. Mas esse texto nos mostra a ação de Jesus em seu ministério terreno, abençoando aquele homem, abençoando aquele paralítico que para ali foi levado, e nos mostra Jesus trazendo repreensão para os escribas que estavam em seu coração arrazoando, porque Jesus estava perdoando os pecados, redimindo aquele homem que ali foi levado. Eles estavam questionando a divindade de Jesus, dizendo que Jesus não podia nem tinha autoridade de perdoar pecados, porque somente Deus pode fazer isso. Então eles não conseguiam entender que Jesus era o unigênito Filho de Deus. Mas esse texto nos mostra 3 coisas, nos comprova, nos ensina 3 coisas importantíssimas que nós devemos compreender a respeito do que Jesus operou naquela situação, e 3 coisas que nós devemos aprender a respeito do Senhor Jesus. E assim eu quero chamar a sua atenção para que você se lembre, de uma frase que é uma palavra que nós devemos estar atentos quanto a ela. Podemos estar perto do Salvador, mas mesmo assim podemos estar longe da salvação. E este foi o caso de alguns que ali estavam perto do Salvador, mas estavam longe da salvação. E esse texto nos ensina 3 coisas importantíssimas. A primeira é que nós devemos perceber os privilégios da presença de Jesus para o homem. Os privilégios da presença de Jesus para o homem. A presença de Jesus em nossas vidas é um privilégio extremamente importante que nós devemos observar. O texto diz que Jesus estava em Cafarnaum, ele havia voltado para ali, a terra onde ele morava, depois dele ter purificado um leproso. Ele volta para sua casa e na sua própria casa, ele pregando o Evangelho, ele está fazendo com que a sua presença naquele lugar pudesse ser algo extremamente maravilhoso para aquelas pessoas e pudesse trazer bênçãos para aquelas pessoas. Cafarnaum desfrutava da presença de Cristo. Cafarnaum desfrutava do desempenho do ministério de Cristo, e boa parte do seu ministério ali sendo exercido naquela terra. Cafarnaum, apesar de ser a terra onde Jesus estava morando, era uma terra impenitente. Muitas daquelas pessoas que ali estavam perto do Salvador estavam negligenciando os privilégios aproximados delas. Veja o que Jesus falou acerca de Cafarnaum, desta cidade na qual ele morava. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus traz uma repreensão para Cafarnaum, a terra na qual ele morava, onde ele estava ali em sua casa, desempenhando, desenvolvendo o seu ministério.
Versículos 23 e 24 do capítulo 11 de Mateus, o Senhor Jesus diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Cafarnaum não estava desfrutando da presença de Cristo naquele lugar, estava desprezando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo: ora, vocês descerão até ao inferno, porque vocês estão desprezando o ensinamento do Evangelho. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, da mesma maneira como o seu precursor João Batista começa o seu ministério dizendo: o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que não crê no Evangelho, que rejeita o Evangelho, está sujeito à perdição. E é isso que Jesus está dizendo para Cafarnaum, que estava desprezando a presença de Jesus naquele lugar. Cafarnaum desfrutava desse privilégio, da pregação do Evangelho de Jesus, da ação de Cristo por meio do seu ministério. Jesus estava pregando o Evangelho, mas aquelas pessoas estavam desprezando o Senhor Jesus. Mas o texto diz que 4 homens haviam levado um homem paralítico para que ele pudesse estar próximo de Jesus. E diz o texto no versículo 2 que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles pudessem achar lugar, porque Jesus estava anunciando a palavra. Mas o versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Eles levaram um homem que não tinha condição de chegar até Cristo, de ir com os seus próprios pés. Ele foi conduzido, ele foi carregado pelos seus amigos, ele foi aproximado de Cristo. E o texto nos mostra que aquele homem foi descido pelo telhado ao ponto correspondente onde Jesus estava, para que o Senhor Jesus pudesse alcançar a sua vida. Mas o texto nos mostra que aquela terra estava desprezando o Senhor Jesus, ela estava desprezando a graça do Senhor, ela estava desdenhando da graça do Senhor Jesus. Mas esse contexto de desprezo pela graça do Senhor, de desprezo pelo Evangelho, de desprezo pela pregação verdadeira do Evangelho, não é um contexto apenas daqueles dias passados de Cafarnaum, mas este é também o contexto dos nossos dias. Esta é a situação dos nossos dias. Esta é a situação até mesmo daqueles que estão superlotando as igrejas odiernas. Nós precisamos ter uma fé autêntica. E veja que o versículo 4 diz que aqueles homens que tinham uma fé autêntica, eles, não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja que aqueles homens que queriam estar próximos de Jesus e queriam aproximar alguém que não podia chegar até Jesus, eles não esgotaram a oportunidade de estar próximos do Senhor. Apesar de tudo isso, o texto nos informa que havia também pessoas que desprezavam a presença e o ensino de Jesus. Qual a razão de alguns ali estarem? Aqui nós podemos ver, de acordo com o texto, que as pessoas têm vivido chafurdadas na sua impenitência, têm vivido afundadas na insensibilidade e nos prazeres desastrosos do seu coração. Cristo e o seu Evangelho pouco têm
causado alguma importância ou alguma diferença no coração e na vida de certas pessoas, de muitas pessoas, como era o caso aqui em Cafarnaum, naqueles dias em que Jesus estava desempenhando seu ministério. Por que elas agiram desta forma? Elas agiram de acordo com o seu coração. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Jeremias que o coração ele é enganoso, ele é corrupto, o nosso coração ele é duro, ele é insensível, ele nos conduz para os prazeres da carne, ele nos afasta de Deus, das coisas de Deus. E era isso que estava acontecendo com aqueles homens. Eles não estavam querendo estar próximos de Jesus, estavam próximos do Salvador, mas estavam longe da salvação. E este é o cuidado que nós devemos ter. Jesus ensinando para os seus discípulos lá no Evangelho de Lucas, se não me engano no capítulo 17, versículo 6, deixa eu dar uma pescadinha aqui para não informar a vocês de forma enganosa. Não é o capítulo 17, mas o Senhor Jesus ele nos fala que devemos ter o cuidado para não nos tornarmos como a mulher de Ló. É este o cuidado que ele traz para os seus discípulos, dizendo: ora, cuidem para que vocês não se pareçam com a mulher de Ló. Por que ele está trazendo este ensinamento para os seus discípulos? Porque a mulher de Ló, ela estava próxima de Abraão, do pai da fé, do patriarca, estava ouvindo Abraão falar do Senhor, estava vendo Abraão e a sua família cultuar ao Senhor, mas no momento em que o Senhor pede para que eles saiam daquela terra, ela olha para trás, ela olha para as coisas deste mundo e ela acaba virando uma estátua de sal. Ela perece. Ouviu falar de Deus, ela ouviu falar da palavra do Senhor, ela viu o seu tio, que era o tio do seu esposo, cultuar ao Senhor, mas ela não estava atenta para as coisas do Senhor. E este é um cuidado que nós devemos ter. Podemos estar próximos do Senhor, mas podemos às vezes estar longe da salvação. E é isso que o Senhor Jesus está trazendo este ensinamento para nós neste texto. Nós precisamos ter uma fé autêntica. Nós precisamos ter uma fé onde nós possamos perceber os privilégios da presença de Jesus para as nossas vidas. Aqueles homens ali em Cafarnaum não estavam atentos para isso. Eles estavam dispersos e eles estavam ali arrazoando no seu coração. Eles não estavam crendo no Senhor Jesus, embora estivessem próximos do Senhor e estavam morando na mesma terra na qual o Senhor morava. Portanto, o texto nos ensina, em primeiro lugar, nos comprova sobre os privilégios da presença do Senhor Jesus, e em segundo lugar, o texto nos comprova que nós devemos perceber os privilégios das bênçãos de Jesus para o homem. Versículos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Agora vemos os privilégios das bênçãos de Jesus para a vida do homem, para a alma humana, mesmo ele tendo as suas aflições. Mas aqui vemos homens
estando completamente distantes desta percepção de observar os privilégios das bênçãos de Jesus para a alma humana. Eles estavam arrazoando, eles estavam blasfemando, eles estavam criticando, eles estavam dizendo: quem é este para dizer os teus pecados estão perdoados? Quem é este para dizer que este homem não será mais o mesmo? Ele não pode dizer isso. Eles estavam achando que Jesus não tinha capacidade e não era Deus para dizer: os teus pecados estão perdoados. Aqui nós vemos que a intenção daqueles amigos do paralítico era levar aquele seu amigo paralítico para Jesus, para que Jesus pudesse trazer uma solução para a sua vida. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: meu filho, a maior necessidade que você tem na sua vida é ter os seus pecados perdoados, é ter a sua vida redimida. Esta é a grande oportunidade que nós temos ao recebermos as bênçãos de Jesus. É este o Jesus que nós devemos ter em nossas vidas. E nós vemos as pessoas muito preocupadas com um Jesus que atenda aos seus caprichos, de um Jesus que lhe traga um emprego onde ela possa ganhar milhões de reais. As pessoas preocupadas com um Jesus que vai torná-las ricas, vai torná-las prósperas nas coisas materiais, nas coisas desta vida, que Jesus está dizendo: olha, vocês não devem se preocupar com isso, porque preocupem-se primeiro com o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo atende à necessidade física daquele homem, o texto nos mostra isso, como Cristo atende às nossas necessidades materiais também, as necessidades que nós temos na nossa vida. Mas o Senhor Jesus está dizendo: a maior necessidade que você tem é ter os seus pecados perdoados, é ter a sua vida transformada, é ter o seu coração alcançado, é ser um eleito do Senhor, é ter a salvação eterna para a sua alma. O Senhor Jesus ensina para os seus discípulos: não se preocupem com as coisas ínfimas desta vida. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: olha, ainda que vocês sejam perseguidos por minha causa, por causa do Evangelho, e ainda que vocês venham a morrer por causa do Evangelho, ora, esses homens podem matar o corpo de vocês, podem tirar esta vida terrena, mas eles não tirarão a vida eterna de vocês. Cristo atende sim às nossas necessidades, mas o Senhor Jesus está aqui dizendo: ora, a maior necessidade é ter os pecados perdoados. A maior incapacidade que tinha aquele paralítico não era a incapacidade de andar, a incapacidade de se locomover, a incapacidade de levantar-se da cama, a incapacidade de trabalhar, de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. A maior incapacidade que ele tinha era de poder redimir a sua própria vida, era de transformar o seu coração, de transformar a sua mente, era de salvar a sua alma. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso. Aquele homem não tinha capacidade de produzir a sua própria redenção. A maior dependência que ele carregava era a dependência de Cristo, e não a dependência dos seus amigos, e não a dependência das coisas desta vida. Jesus deixa isso claro e evidente, dizendo no versículo 5: os teus pecados estão perdoados. Portanto, meu irmão, meu amigo, o texto nos ensina sobre os privilégios da presença de Jesus para o homem, nos ensina sobre os privilégios das bênçãos de Jesus para o homem, e em terceiro lugar o texto nos ensina sobre perceber os privilégios do exercício sacerdotal de Jesus para o homem. Versículos 8 a 12. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil
Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem sobre a terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aqui nós percebemos que o exercício sacerdotal do Senhor Jesus é algo de extrema importância para o homem. Vemos o Senhor Jesus exercer o seu ministério sacerdotal de modo legítimo, com o seu poder, dizendo que ele tem todo o poder para fazer isso. Jesus tem o poder para perdoar os pecados, e é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo agora: não é mais necessário que você tenha que ver o sacerdote fazer um sacrifício para que aponte para o perdão dos seus pecados. O Cordeiro Pascal era quem ali estava dizendo: os teus pecados estão perdoados. Jesus não cura aquele homem apenas o seu problema espiritual. Jesus, além de lhe perdoar os pecados, de redimir a sua vida, Jesus também lhe cura da paralisia. Mas veja que quando aquele homem chega até Cristo, é descido no eirado, num ponto correspondente em que Jesus estava, Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão perdoados, a tua vida está redimida, a tua alma está salva. Mas os escribas estavam ali arrazoando, estavam ali buscando se impor ao Evangelho, se impor à obra de Cristo, dizendo: ora, quem é ele para dizer os teus pecados estão perdoados? Somente Deus pode fazer isso. O que ele está fazendo é uma blasfêmia. Aqueles que não atentam para o Evangelho, que não reconhecem Jesus, estão blasfemando, estão arrazoando no seu coração. Jesus, que conhece o coração do homem, ele demonstra ali que ele mesmo, ele é o Filho unigênito de Deus, que ele é Deus, o Deus Filho. E ele diz: porque vocês estão arrazoando no coração de vocês, dizendo que eu não posso perdoar os pecados deste homem. O que é mais fácil fazer é dizer para ele: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: ora, agora levanta desta cama na qual você veio carregado, agora carrega essa cama e leva esta cama para casa. E aquele homem foi perdoado, aquele homem foi restaurado na sua vida física. Ele veio carregado naquela cama e agora ele leva aquela cama carregada. Jesus aqui indica para nós que ele é o grande sumo sacerdote. Com ele está todo o poder e a autoridade em perdoar pecados, em salvar vidas. Nós não conseguimos a nossa salvação por meio das nossas próprias obras, dos méritos que nós achamos que possuímos e que temos. Somente pela obra de Jesus podemos ser perdoados, podemos ser salvos. Aqui no texto nós somos levados a pensar na grande bênção concedida pelo nosso Deus, o seu Filho Jesus, que foi encarnado, que era e é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. É Ele quem nos absolve, é Ele quem expia os nossos pecados, é Ele que tem a sua justiça que é imputada sobre nós. É interessante nós entendermos isto. O apóstolo Paulo, quando fala de Jesus na carta aos Romanos, fala de Jesus como um fiador.
E no direito romano havia duas espécies de fiadores. Havia o fiador que ele arcava com o compromisso de pagar a dívida de um devedor para algum credor, e havia um fiador chamado, se não me engano, fidejussor, que era o fiador que ele era aquele que dava o empréstimo, ele era o credor e ele era o fiador, ou seja, se o devedor não pagasse a dívida para ele mesmo pagava. E Jesus é esse tipo de fiador. Nós devemos a Ele. Nós éramos e somos inimigos de Deus. O texto bíblico nos diz isso. Na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios também, dizendo que o Senhor nos reconciliou com Ele através de Cristo. O Senhor paga a nossa dívida para com Ele mesmo. O texto lá de Colossenses diz que Cristo, ao morrer na cruz, Ele rasga a promissória, a nossa carta de dívida para com Deus. E é isso que Jesus faz aqui. É isso que Jesus demonstra, dizendo para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. A justiça de Cristo é imputada em nossas vidas. Mas o texto mostra para nós que os escribas, com a dureza do seu coração, com a sua insensibilidade, com a sua incapacidade de reconhecer a Cristo, arrazoando no seu coração, trazendo maus testemunhos contra o Senhor, o texto mostra que havia um homem incapaz de andar, incapaz de caminhar, incapaz de chegar a Cristo com as suas próprias pernas, mas ele tinha a fé de que Jesus pudesse trazer algo para a sua vida. Mas vemos aqui homens que eram aqueles que tinham a tarefa de escrever, de reescrever a lei, de ler a lei, de interpretar a lei, mas tinham uma incapacidade de crer no Messias, de crer no Evangelho. Veja aqui mais um exemplo de estar perto do Salvador e longe da salvação. Eles criticavam, eles desprezavam a bênção da redenção, eles desprezavam Jesus, e para o homem pecador e perdido, o que mais importa para eles são as bênçãos materiais. Esse era o sentimento daqueles homens. Este é o sentimento das pessoas nos nossos dias. Este é o motivo, é a razão pela qual muitas pessoas às vezes vão para as igrejas, né? O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Colossenses que a punição de Cristo alcançará aqueles que não deram crédito ao verdadeiro Evangelho e creram no Evangelho mentiroso também. Aqueles homens estavam ali criticando e desprezando a bênção da redenção, como estavam ali também criticando e desprezando o Salvador. Portanto, meu irmão, meu amigo, eu quero que você possa perceber que você deve, como eu também devo, como todos nós devemos, perceber os privilégios da presença de Jesus para a nossa vida, perceber os privilégios das bênçãos de Jesus para a nossa vida e percebermos o privilégio da ação sacerdotal de Jesus para as nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual nós devemos nos aproximar de Jesus. Não nos aproximemos de Jesus buscando as bênçãos materiais, as coisas pequenas desta vida. A palavra divina aqui exposta nos leva a perceber que o que mais nos importa é desfrutarmos dos benefícios da presença do Senhor, é reconhecer a nossa incapacidade e a nossa maior necessidade, a nossa grande dependência do Senhor, é reconhecermos os privilégios do poder sacerdotal do Senhor Jesus, que nos perdoa os pecados e que redime as nossas vidas. Esta é a grande necessidade que nós temos: reconhecer os privilégios da presença do Senhor, das bênçãos do Senhor e da ação sacerdotal do Senhor para as nossas vidas.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja, a sua congregação, o seu povo escolhido, esta igreja que Ele escolheu, esta igreja universal, esta igreja que está por toda a terra. Que nós sejamos abençoados pela palavra do nosso Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos te agradecer pela Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos tem dado a Tua graça. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra pela Sua palavra que devemos reconhecer os privilégios que temos da Tua presença em nossas vidas. Reconhecermos o privilégio das bênçãos do Senhor para nós, desta grande bênção que nós tanto dependemos, desta bênção que muitos estão dependendo, de ter os seus pecados perdoados, de ter a sua vida alcançada pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos privilégios que temos, por conta do Teu exercício sacerdotal, o Senhor que nos perdoa os pecados, o Senhor que redime as nossas vidas, o Senhor que é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que morreu na cruz, por nossa causa, pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Nos abençoe, aplique ao nosso coração a Tua palavra, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa terra, abençoa este país e nos ajude neste momento de crise, para que Tu possas fazer com que nós possamos suportar e suplantar estas questões adversas. Nos abençoe, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.